Amém? Pessoal, quem trouxe suas Bíblias de papel ou as eletrônicas, abram lá para a gente no livro de Atos, capítulo 13. Eu tenho a intenção de ser bem breve hoje no que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero tentar mostrar para vocês, através da palavra de Deus, uma ordem de prioridade nas nossas vidas. Uma ordem de prioridade de relacionamento e de afazeres. Por quê? Eu vejo acontecer muito da gente receber o Senhor Jesus e naquele primeiro amor, naquele anseio, naquele paixão por Cristo, logo quando a gente recebe o Senhor, a gente querer fazer muita coisa, a gente querer compartilhar o Evangelho para todo mundo, a gente quer estar no meio, quer estar inserido, quer fazer, quer acontecer. Mas eu quero mostrar que isso é muito importante, isso faz parte da vida cristã, mas existe uma prioridade de relacionamento e de ação que eu e você como cristão deveríamos ter. Amém? Por que isso é importante? Eu costumo falar que quando a gente aprende algo da maneira correta, a gente tem a oportunidade de agir da maneira correta e dessa forma ter resultados corretos. Amém? Lá em Atos capítulo 13, versículo 2, vou começar do 2, diz o seguinte, vamos ler do 1. Na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Versículo 2: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-lhe sobre ele as mãos, o despediram. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra, Senhor. E eu oro que o Senhor me dê graça e capacidade, Senhor amado, para transmitir aquilo que está no seu coração, Senhor. Não seja, Senhor, apenas um discurso que toque a mente das pessoas, mas que de fato, Senhor, a Tua palavra ela possa penetrar nos nossos corações e ela possa trazer o fruto que a Tua palavra foi enviada para dar. Eu oro, Senhor, que o Senhor cumpra hoje plenamente, Senhor, o seu propósito nessa casa, Senhor, e que o ensino da Tua palavra, Senhor amado, possa de fato, Senhor amado, trazer uma renovação, Senhor amado, uma mudança de atitude, Senhor amado, e sim, Senhor amado, fruto, Senhor, que te honrem e te glorifiquem para todo sempre. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós te amamos, Jesus, e queremos te honrar, Senhor amado, com tudo que temos e com tudo que somos. Ache em nós hoje, Espírito Santo, um coração disposto, Senhor, a receber a Tua palavra com alegria, Senhor amado, com expectativa, Senhor. Ache em nós, Senhor, um solo e uma terra onde a Sua palavra possa de fato, Senhor amado, crescer e frutificar. Eu te amo, eu te agradeço e eu te exalto nesta noite. Amém, gente? Senhor, deixa eu falar sobre os 3 ministérios da vida de um cristão. Todo cristão ele tem pelo menos 3 ministérios na sua vida, 3 áreas de atuação.
Senhor, o ministério aos santos e o ministério ao mundo. E é exatamente nessa prioridade que a gente deve se mover. Primeiramente, para o ministério ao Senhor, em seguida aos santos e em terceiro ao mundo. Por que eu comecei a ler aqui Atos capítulo 13, no versículo 2? Porque aqui está falando quando eles enviam Saulo e Barnabé para missões. A igreja se reúne e envia Saulo e Barnabé. Mas note no versículo 2 que exatamente esses 3 pontos de ministérios eles estão presentes. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Aqui está falando dos cristãos separando o seu tempo e ministrando ao Senhor, tendo tempo com o Senhor, se dedicando ao próprio Deus. Se você continua lendo, você vai ver que o Espírito Santo, através desse relacionamento, ele dá uma direção para essa igreja. Ele fala: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, eles impunham as mãos sobre Paulo e Barnabé. E em terceiro lugar, eles enviam. Vocês conseguem perceber que existe aqui um momento, e esse é o momento prioritário das nossas vidas, onde a adoração ao Senhor, o relacionamento ao Senhor e a ministração ao Senhor, ela vem em primeiro lugar. Em seguida, eles começam a ministrar aos santos. E aí você pode ver eles impondo a mão sobre os santos. E em terceiro lugar, eles enviam aos perdidos. Isso é muito importante, fica claro nas nossas mentes, para que a gente não troque as prioridades, para que a gente não faça inverso do que a Bíblia nos orienta. Amém? Estão entendido? Tem um versículo que eu gosto muito. Na verdade é o versículo que mais tem estado na minha boca ultimamente, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 27. Quantos aqui conhecem? Lucas conhece. Lucas 10, 27 diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Isso é Jesus respondendo ao questionamento dos discípulos que perguntam para ele: Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? E ele começa dizendo que amar ao Senhor está em prioridade sobre todas as outras coisas. Mas ele continua o versículo, ele fala: amarás o teu próximo como a si mesmo. E esse também é um ponto muito importante. A Bíblia, desde Gênesis e até o final dela, ela vai falando de um relacionamento que Deus espera de nós. Algo também que me chama muita atenção na Bíblia é Atos capítulo 17, no versículo 26 e 27, que diz que para buscar ao Senhor que nós fomos criados. Um propósito de buscar ao Senhor, o propósito primário da minha e da sua vida é buscar ao Senhor. Conclui tudo: relacionamento, crescer em Deus. Não é por acaso, gente, que quando você recebe a Jesus Cristo, instantaneamente você recebe o Espírito Santo de Deus. Porque a gente entende pela palavra de Deus que lá em Gênesis, o homem ele se perde e o homem ele perde a sua comunhão e o seu relacionamento com Deus. A gente entende, a gente não vai entrar nesse mérito aqui de tratar de forma exaustiva, mas a gente entende que no Gênesis, lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, o homem morre. E quando eu estou falando de morte, aqui eu não estou falando de uma morte física, porque na palavra de Deus, morte nunca é relacionado com o final de existência. A morte, ela sempre tem relação com separação. E a morte que o Senhor declara ao homem em Gênesis é que ele se separaria de Deus. E de fato acontece. O homem perde sua comunhão, seu relacionamento com Deus, e a gente entende hoje, e muitas vezes isso já foi falado nessa igreja, que o espírito do homem, ele morre.
Se você tem o seu espírito morto, você é incapaz de se reconectar com o Senhor. Jesus Cristo continua dizendo para Nicodemos em João capítulo 3 que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E uma vez que reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e aceitamos o seu sacrifício, recebemos o seu Espírito Santo, nesse exato momento nosso espírito ele é vivificado e a vida de Deus passa a habitar em nós, e a partir desse momento a gente pode ter relacionamento com o Pai de novo. E eu estou falando aqui do ministério ao Senhor, que é a nossa prioridade. Você vai ver lá em Gênesis que fica implícito que diariamente o Senhor ele se encontrava com o homem para ter um relacionamento com o homem. O que eles falavam, o que eles conversavam, o que eles faziam, a Bíblia não deixa tão claro, mas o que a Bíblia deixa claro, até por todos os outros versículos que corroboram com isso, é que o homem ele tinha um relacionamento com Deus. Lá no deserto, quando o povo de Israel está no Sinai, está no deserto, e o povo clama por comida, e o Senhor envia maná. Como que chegava o maná ao homem? Diariamente. E diariamente, o homem ele tinha que colher o maná, e diariamente, ele se alimentava disso. Era o alimento dele. O homem não podia colher para 2 dias, porque se estragava. Você continua, você vai ver lá, Jesus ensinando sobre a oração do Pai Nosso, ele fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está te ensinando a orar. Ele está dizendo o seguinte, pede o pão de cada dia. O pão de cada dia. O pão de hoje, ele dá hoje. E de amanhã, a gente ora de novo. Depois de amanhã, a gente ora de novo. Não é por acaso essa ênfase num relacionamento e numa busca com o Senhor na Bíblia. A gente na Escola Ruiosa, a gente, acho que encerramos agora uma sequência de aulas que a gente chama de Batalhando pela Fé, onde a gente fala basicamente das práticas espirituais que o cristão precisa ter. As práticas espirituais são oração em línguas, o jejum, a leitura da palavra. Basicamente, essas práticas espirituais, elas vão te levar para um relacionamento com o Senhor. Para, eu vou chamar aqui de ministrar ao Senhor, para estar com o Senhor. Ou seja, existe alguma dúvida da parte da gente que a prioridade das nossas vidas é Deus? Está muito claro. E assim, eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, gente. Eu sei que isso não deve ser novidade para ninguém, pelo menos não deveria. Afinal de contas, amar a Deus sobre todas as coisas deixa muito claro que amar a Deus sobre todas as coisas como prioridade na sua vida. Amém? E aí o versículo de Lucas 10, 27, ele continua e ele diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse é um ponto importante também, que vai fazer uma ponte lá com amar a Deus, com se relacionar com Deus, com buscar ao Senhor, com ministrar ao Senhor em primeiro lugar. Por quê? A Bíblia fala para amarmos o nosso próximo. Eu vou separar essa parte do versículo em 2 partes. A gente tem duas partes desse versículo. Por falta de palavra melhor é repetir, né? Vocês estão entendendo? A gente precisa amar aos santos, mas a gente precisa também amar ao mundo. Mas qual que é a prioridade aqui? Lembra que eu falei ao Senhor, em seguida aos santos, e terceiro ao mundo. Amém, gente? Só que amar ao próximo como a mim mesmo significa que eu preciso me amar primeiro, certo? Porque como que eu amo o próximo como a mim mesmo se eu nem me amo, se eu nem me cuido, se eu nem me preocupo comigo? E aí eu quero voltar na parte de relacionamento com Deus. Porque primeiro, para que você possa
derramar esse amor sobre as pessoas, sobre os nossos irmãos da igreja, ou sobre qualquer pessoa do mundo, a gente precisa estar bem com a gente. E a gente só vai estar bem com a gente, só vai estar completo em nós, quando o nosso relacionamento com Deus está correto. Um exemplo que eu gosto de usar a respeito disso, por que é tão importante estarmos bem antes de fazermos qualquer coisa para o Senhor? Quando eu falo fazer qualquer obra na igreja, ou ajudar outra pessoa, ou buscar converter pessoas aí fora, levar a palavra do Senhor. Aqui, eu acredito que a maioria das pessoas aqui já fizeram uma viagem, e boa parte das pessoas já andaram de avião. E se não andaram, antes do voo decolar tem uma instrução muito simples, mas que sempre me deixou confuso. Entenda, a aeromoça, o comissário de bordo, ele começa explicando, em caso de despressurização, máscaras cairão. Ou seja, se o avião despressuriza, vai cair máscara. E a instrução clara é, o que você faz? Você coloca a máscara na criança ou na pessoa mais frágil primeiro, depois você coloca em você. Ou melhor, desculpa, estou invertendo a ordem. Você coloca a máscara primeiro em você, depois você coloca na pessoa mais frágil. Isso me gera confusão até hoje. Por quê? Porque para mim não faz sentido. Por que eu não priorizo o mais frágil em detrimento de mim? Por que eu não coloco a máscara na criança primeiro e depois em mim? Porque a pessoa frágil, ela não tem condições de se cuidar sozinha. Se eu priorizo ela, e nesse tempo da despressurização eu desmaio, a pessoa fica sem assistência. Por isso a prioridade sou eu. Então quando o avião despressuriza, a prioridade de se cuidar é sua. Você coloca a máscara, depois que você está bem, aí você cuida de quem não tem condições de se manter sozinho. Amém? Estão entendendo até aqui? Então vamos lá, gente. Primeiramente, amamos a Deus sobre todas as coisas, ministramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, temos relacionamento com o Senhor. Em seguida, a gente vai cuidar dos irmãos, os santos. A gente precisa cuidar dos irmãos. A Bíblia fala, eu vou ler lá em Gálatas, acho que fica até mais fácil, fica até mais claro. Gálatas capítulo 6, versículo 10, eu vou pedir para você abrir. Gálatas 6,10 diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa orientação sobre cuidar primeiro da nossa família, ela aparece várias vezes durante o Novo Testamento. E ela é muito importante porque cuidar dos que estão próximos da gente vai fazer também com que a gente esteja bem. Estava até conversando com o Lucas no começo do culto. E uma dúvida que surgiu: nós somos sacerdotes de sacerdotes? Somos sacerdotes de sacerdotes. Nós cuidamos mutuamente um do outro, porque nós somos pessoas interdependentes. O que falta em mim, tem em você, e muito provavelmente o que está faltando em você, algum irmão ao lado tem. Você já percebeu que ninguém consegue ter sucesso na vida sozinho?
Ninguém consegue por si só ter sucesso na vida, sozinho. Todos somos interdependentes. No meio empresarial a gente usa até uma palavra que diz o seguinte, não é uma palavra muito bonita, mas ele diz o seguinte: todo empresário precisa de uma muleta. O que é uma muleta? É alguém que vai te ajudar a caminhar. É um item que vai ajudar a caminhar. E quem é a muleta? São as pessoas que estão ao redor. Isso é um termo até ruim de ser falado, mas todos nós precisamos do irmão. É o irmão que vai nos ajudar, nos ensinando a palavra do Senhor, porque não sabemos todas as coisas. A gente aprende muito um com o outro, a gente se ajuda muito. Jesus Cristo, quando ele envia os discípulos, ele envia de 2 em 2. Vocês acham que é por acaso isso, gente? A Bíblia compara a igreja de Cristo com um corpo. Um corpo que se interrelaciona e que é interdependente entre si mesmo. Um corpo que só é capaz de se movimentar porque as pernas andam. Um corpo que é só capaz de se alimentar porque existe uma mão para trabalhar e prover esse alimento e levar até a boca. Uma igreja que ela só é capaz de se mover pela unidade. E eu já falei em outra ocasião aqui, eu não sei se vocês estavam, mas a força da igreja de Cristo, ela está na unidade, ela está no relacionamento. E a gente, irmãos, a gente tem perdido isso. E quando eu falo a gente, eu estou falando de maneira genérica, porque a gente tem se preocupado com tantas picuinhas e tanta coisa pequena que tem tirado a nossa unidade, a nossa comunhão. Ah, porque o irmão usou uma roupa parecida com a minha. Um exemplo bem esdrúxulo, mas porque o irmão não me cumprimentou. O pastor não me cumprimentou, inclusive você não me cumprimentou domingo, viu? Só a Patifa. Fica chateado. Eu tenho muito esse problema, viu, irmão, de não cumprimentar as pessoas, viu? Já tomei uns feedback, mas eu juro que não é de propósito. E a gente acaba perdendo a bênção do Senhor, que ela é clara quando diz que é na unidade que Deus ordena a bênção. A Bíblia fala claramente que é um cordão de 3 dobras que dá força. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Jesus Cristo o Senhor lá em Gênesis já é melhor ser 2 do que 1. Vou te dar uma companheira. Sozinho você não vai, sozinho você não consegue. Eu já vi algumas vezes alguns pregadores solitários, a gente vê isso muito na internet hoje em dia, que é aquele cara que é desigrejado, e ele conhece um pouco da Bíblia, e ele resolve pregar por si só a palavra de Deus, sem um companheiro, sem uma base, sem um suporte. E ele pode até começar bem, mas com o tempo, a pessoa vai se perdendo, porque ela não tem alguém para lhe podar, ela não tem alguém para lhe colocar na direção correta, ela não tem alguém para lhe chamar a atenção quando algo está saindo do controle. E não só isso, irmão, o mundo físico, ele é cheio de leis que se aplicam no mundo espiritual. Por exemplo, se você acende uma churrasqueira, você vai ter vários carvões em brasa. E se você pegar um daqueles carvões, daquelas pedrinhas, carvão, me ajuda com o plural, Jesus, aleluia. Se você pegar aquele carvão e você separar dos demais, aquele carvão vai apagar, mas aqueles que estão juntos, eles continuam acesos. Vamos lá? Ministério ao Senhor, ministério aos santos. Você já parou para pensar? E aí, eu sei que não é uma palavra de oferta, mas vai caber bem aqui. Que quando você traz uma oferta para a igreja, você está investindo nos santos dessa casa. Ou quando você envia um dinheiro para um missionário, você está investindo no seu irmão, que se dispôs a ir lá. Ministério aos santos. Isso é uma realidade, gente.
Isso também é na nossa família. A Bíblia fala para cuidarmos das nossas famílias. Cuidarmos das nossas famílias. Pensa primeiro na sua família, depois você pensa no resto. Antigamente, a gente dizia o seguinte, e eu ouvi isso da primeira, pastor José Luiz, foi o primeiro pastor, o primeiro homem que teve a coragem de falar assim, eu vou discipular esse menino aqui. Ele fala o seguinte, existem algumas prioridades na nossa vida. E eu lembro que minha resposta foi, eu sei, a gente prioriza Deus, a igreja, depois a nossa família, depois a gente prioriza o nosso trabalho. E aí eu tomei um susto quando ele falou, não. Como não? Ele falou, primeiro a gente prioriza Deus, você está certo. Primeiro lugar Deus, depois a gente prioriza a nossa família. Legal, depois a gente prioriza a igreja, né? Eu falei, não, depois você prioriza o seu trabalho. Em que sentido, gente? Peraí, eu vou explicar já para fazer sentido. Porque o seu trabalho é o que está te dando provisão para que você cuide da sua família. Ou seja, ele é muito importante para você. Mas deixa eu falar uma coisa, e eu quero deixar isso muito claro. Se o seu trabalho está tirando a prioridade de Deus, você precisa rever isso aí. Sabe por quê, irmão? Quando um ladrão se converte e a profissão dele é roubar, não sei se eu posso chamar de profissão, mas entenda. A primeira coisa que ele tem que fazer é deixar de roubar. A Bíblia deixa claro isso. Por quê? Porque aquilo vai fazer com que o relacionamento com Deus não dê certo. Porque Deus espera uma mudança de vida daquela pessoa. Isso em todas as áreas. Se seu emprego está tirando o seu momento, a sua relação com Deus, está te fazendo perder isso, está na hora de você rever. Por que o cara que tinha uma profissão de roubar, ou até uma garota de programa que tinha uma profissão de se prostituir, ela tem que deixar essa profissão para seguir o Senhor? Porque aquilo compromete o relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou eu estou viajando aqui? Amém? Tranquilo, gente? Deu para entender? Lá em Salmo 133, e eu vou conferir, porque eu posso estar enganado, minha memória já não é mais a mesma. Salmo 133 diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, porque é ali que Deus ordenou a bênção. Amém, meus irmãos? E em terceiro lugar, e não menos importante, ministério ao mundo. Só recapitulando, nossa ordem de relacionamento é o ministério ao Senhor, dedicação ao Senhor, depois o ministério aos santos, e em terceiro lugar, o ministério ao mundo. E esse terceiro ponto, ele é consequência dos dois primeiros. Quando a gente se relaciona com Deus, e Jesus Cristo ele deixa muito claro que aquele que está em mim dá muitos frutos, ele já está deixando claro que porque você está nele, em primeiro lugar, vai ser natural frutificar o Senhor. E quando eu estou falando de frutificar o Senhor, eu estou falando literalmente
de levar a mensagem da cruz para o mundo que está aí fora. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, é um versículo que eu também gosto bastante, diz o seguinte, que foi nos entregue o ministério da reconciliação. Reconciliar o mundo com o Pai. Porque um dia nós também fomos reconciliados com Deus. A Bíblia deixa muito claro que antes de Jesus Cristo nós éramos inimigos de Deus. E o próprio Senhor Jesus nos reconcilia com Ele mesmo. Amém? O ministério aos perdidos, o ministério ao mundo, o ministério a quem não faz parte dessa igreja, ele, como eu disse aqui, ele é uma consequência de fazer muito bem o ministério ao Senhor e o ministério aos santos. Não é necessariamente o último, mas ele vem como sequência de um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com a igreja do Senhor. A igreja nos capacita, a igreja nos envia. Lembra que eu li lá em Atos 13? Que a igreja, por adorar ao Senhor, por jejuar, recebeu uma orientação do Espírito Santo. E através dessa orientação, ela pôde impor as mãos sobre Paulo e Barnabé. E aí eles os enviaram para sim cumprir o ID de Jesus Cristo. E essa priorização é muito importante. Amém? E a gente consegue ver essa mesma trilogia, esses mesmos 3 pontos em outras passagens da Bíblia. Vamos ver lá em Isaías capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. No ano da morte do rei Uzias, Isaías falando, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoada, e o teu pecado foi limpo. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo a mesma historinha aqui? A gente tem uma adoração acontecendo ao Senhor em primeiro lugar. Os serafins adoram o Senhor e eles clamam santo, 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 santo. E em seguida, existe uma edificação de Isaías. O anjo, ele ministra Isaías, tocando a sua boca com uma tenaz, com uma brasa que vem do próprio altar do Senhor, e essa brasa o limpa. Em sequência disso, o Senhor diz, a quem eu vou enviar? E aí sim, Isaías diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Percebem? Ao Senhor, aos santos e ao mundo. Primeiro Deus é exaltado,
primeiro Deus é glorificado, primeiro ministramos ao Senhor, depois o Senhor nos santifica, o Senhor nos toca, o Senhor nos prepara, e em último lugar, o Senhor nos envia para darmos frutos. E a palavra de Deus diz que aquele que está no Senhor, aquele que está firmado na videira, esse dá muito fruto. Amém? Atos 2:37, só para deixar um pouquinho mais exaustivo esse ponto. Atos 2:37 diz o seguinte: ouvindo eles isso, tá palavra difícil, Jesus, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos discípulos e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui já é o ministério ao mundo. Mas onde começou? Lá em Atos capítulo 1. Os discípulos, eles estão buscando ao Senhor. Eles estão adorando ao Senhor. Eles estão cumprindo a ordem de Jesus: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Eles estão cumprindo o ministério ao Senhor. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo se derrama sobre os crentes. É conhecido Pentecostes. E em seguida, o ministério ao mundo começa a ser executado pela igreja. Primeiro o Senhor, depois o Senhor nos enche, depois nós levamos ao mundo a mensagem do Senhor. Amém, pessoal? Estamos entendendo? Glória a Deus. É tão importante que a gente saiba isso, gente, porque o entendimento errado vai fazer com que nós vivamos de forma errada. Eu lembrei agora de 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 fala de Davi. Conta a história de Davi. E eu acho muito interessante que começa a história dizendo o seguinte: no tempo que os reis deveriam estar na guerra, Davi estava no palácio descansando. Eu não vou ler, mas depois você pode ler lá na sua casa. Davi, por estar numa posição incorreta, por não estar onde deveria estar, por não estar fazendo o que deveria fazer, ele cai no pior erro da sua vida, que compromete todo o resto da sua história. Mas pela graça do Senhor, o Senhor ainda o chama de homem segundo o coração de Deus. Por que eu toquei nesse ponto? Porque estar no lugar e na posição correta vai fazer toda a diferença na nossa caminhada e na nossa vida de crente. Às vezes a gente está priorizando as coisas do mundo em detrimento do próprio Pai. Ou até a gente está priorizando as coisas da igreja em detrimento ao relacionamento com Deus. Isso é muito comum de acontecer. A gente se perder em tantos afazeres, em tantos compromissos, e esquecer do principal, que é o relacionamento com o Pai. E eu vou dizer, irmãos, que não é falta de tempo, é falta de priorização. E eu acho que esse é um dos ensinamentos que a gente carece de ter
desde muito cedo como cristão. Eu não sei se aconteceu com todos, mas comigo, logo quando eu me converti, o que foi martelado muito na minha cabeça foi que agora que eu sou salvo, eu tenho que salvar as outras pessoas. E de fato, isso é uma verdade. Agora que o amor de Cristo me encheu e transborda através de mim, esse amor tem que transbordar para o mundo. Mas no ímpeto, no anseio de cumprir aquilo que estava sendo me ensinado, o relacionamento com Deus muitas vezes ficou em segundo plano. A Bíblia diz o seguinte, que é muito melhor você passar muito tempo afiando o seu machado, do que você ficar batendo na árvore com o machado cego. Nós seremos muito mais efetivos no nosso evangelho, nós seremos muito mais efetivos em frutificar o Senhor, se o nosso relacionamento com o Pai estiver certinho. Lá em João capítulo 16, se eu não estou enganado, lá no versículo 5, Jesus ele começa a dizer que ele vai ao Pai, mas ele não nos deixaria órfãos, ele mandaria o Espírito Santo, e ele fala, é muito melhor que eu vá, porque a partir desse momento, agora o Espírito Santo pode estar junto de você, e você pode se relacionar continuamente com o Senhor. E é interessante que o Espírito Santo habita dentro de nós, mas muitas vezes, em muitos momentos, e durante muito tempo até, a gente age como se Deus estivesse distante, mas muito pelo contrário, Ele está dentro de nós, Ele está com nós, Ele está conosco. Aí muitas vezes a gente se pergunta por que algumas coisas que a gente tem feito não tem dado certo, porque que eu não tenho sido efetivo no meu relacionamento com os irmãos, por que eu não tenho sido efetivo no meu ministério na igreja? Justamente por isso, irmão, você está falhando no seu relacionamento com o Senhor. O relacionamento com Deus, se ele estiver correto, naturalmente todas as demais coisas vão se encaixar no lugar que tem que se encaixar. Eu acho que aqui a maioria já foi para o encontro com Deus. Alguém aqui não foi para o encontro com Deus ainda? Pouca gente. No encontro com Deus a gente tem uma palestra do pré-encontro que acontece antes. E nessa palestra do pré-encontro a gente tem uma imagem que é mostrada. Ainda a gente faz isso ainda? Faz. E essa imagem ela mostra, estou na dúvida, né, que ele mudou, algumas coisas mudaram. Ela mostra um círculo, e esse círculo representa a sua vida. É isso, né? E nesse círculo ele tem uma cadeirinha no meio, onde simboliza o trono das nossas vidas. Quem lembra disso? Amém? O pastor lembra, estou feio, parabéns, hein? E nesse círculo tem um monte de pontinhos, e cada pontinho desse representa uma área das nossas vidas. E nessa cadeirinha está sentado o seu eu, você está no controle das suas vidas, ou seja, a prioridade é você. E todos esses pontos ao redor, me corrija se eu estou errando, pastor, eles estão todos bagunçados. Por quê? Quando a gente resolve assumir o controle das nossas vidas, é certo que todos os demais áreas das nossas vidas, de alguma forma, não vão estar corretos no lugar. Ou quando a gente resolve priorizar, ou entronizar, algo que não é o Senhor, no centro das nossas vidas, vai dar errado em algum momento, irmãos. Vai por mim. E a gente mostra uma segunda imagem, onde tem esse círculo que representa a nossa vida, tem o nosso troninho ali, a cadeirinha, e nessa cadeirinha agora não está mais o eu, está Jesus, e todos os demais pontinhos eles estão alinhadinhos, estão bonitinhos, estão no seu lugar, porque quando o Senhor está no centro da sua vida, tudo vai se encaixar. Estava conversando com um irmão, até ontem, e a gente conversava sobre uma outra pessoa, e a gente falava, eu não me preocupo muito não, por algumas ações ou atitudes ou formas de agir, porque aquele cara ele é crente,
ele de fato é um crente verdadeiro. Então, em determinado momento, o Espírito Santo, ele vai alinhá-lo, vai deixá-lo no caminho certo. Se você sinceramente se relaciona com o Senhor, se você sinceramente se abre para o Senhor, o Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, ele vai testificar com o seu Espírito Santo, que você é filho de Deus, e ele vai testificar o que você precisa mudar. A principal forma do Espírito Santo nos direcionar é através de um testemunho interior. E se você quer um versículo para basear isso, vai lá em Romanos 8,16. O Espírito Santo de Deus, ele testemunha com o nosso Espírito Santo. Não é uma voz audível, não é um grito, mas é um testemunho interior daquilo que você precisa fazer ou não fazer. E eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento da vida, já teve esse testemunho interior. Por exemplo, quando você termina de orar, você tem aquele testemunho de paz interior, de vida interior, de salvação. Amém? Ou sou só eu? Ou quando você pratica algum pecado, e de repente no seu interior vem um sentimento que não é bom. Você fala, cara, tem uma coisa que não está legal. Até mesmo quando você faz algo inconsciente. Por exemplo, quando você está na roda de amigos, e uma conversa torta acontece, você acaba participando. E de repente você se distancia daquele grupo e vem na hora. Mas é na hora, gente. E assim, alguma coisa não ficou legal. Esse é o Espírito Santo te direcionando, te dizendo, ó, isso aqui não é para você, cara. Eu já tive alguns prejuízos grandes na minha vida, por não seguir esse testemunho interior. E aí você pode pensar, mas como que eu vou saber que não é um pensamento meu? Através das práticas espirituais. A palavra de Deus diz que ela é poderosa para separar espírito e alma. Só pela comunhão, relacionamento com Deus e com a sua palavra, você vai ser capaz de discernir aquilo que vem da sua alma e aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Não vou me delongar mais. Mas eu queria que ficasse muito claro isso na vida de todos nós. Nossa prioridade é Deus. Em todo o tempo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Pois amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Não se esquece de estar bem com Deus, para depois fazer mais para o Senhor. Amém? Só um exemplo que me veio agora, antes da gente finalizar. Essa mesma trilogia de prioridades, ela acontece no nosso culto, vocês já perceberam? A nossa liturgia de culto hoje, a gente tem um momento onde a gente ministra ao Senhor, onde a gente adora, onde a gente o busca, onde a gente ora, onde a gente canta. Depois a gente tem um momento onde o Senhor nos ministra, para nos deixar pronto para ir para fora, para nos deixar pronto para fazer a obra, para frutificar o Senhor. Amém? Se você puder, se coloque em pé, meu irmão. E em pé mesmo, irmão, abra em 1 Timóteo, capítulo 2. Quero fechar com esse versículo, que aqui também está presente essa mesma ordem de priorização na vida do crente.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Prática de oração, intercessão, ação de graças, relacionamento com Deus, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda santidade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento do Senhor.